A gente declarou aqui que com todo o fôlego eu vou te louvar. É tão bom exaltar nosso Deus, aquele que é digno de receber todo o louvor, toda a adoração pelos séculos dos séculos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 até o 16. Filipenses 2, 12 até o 16. O texto bíblico diz o seguinte, eu vou usar esse texto durante toda a reflexão. Quero pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta aí nesta porção das Escrituras. O texto diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros ao mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Pai, obrigado por essa atmosfera da Tua presença neste lugar. Podemos entronizar o nome do Senhor, o nome do Teu Filho Jesus e a pessoa do Espírito Santo. E agora, vem e fala aos nossos corações, que o Senhor tenha liberdade em comunicar o Teu recado para todos nós nesta noite. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Carta à igreja de Filipos. Paulo estava numa cidade chamada Troade e ele teve uma visão, e um homem trajado de macedônio aparece nessa visão dizendo a ele assim: passa pela Macedônia e ajuda-nos. Isso era pelo ano de 50 depois de Cristo. Paulo, confiado naquela visão, ele vai para a Macedônia, e a primeira cidade é Filipos. É a primeira cidade da Europa, é a porta de entrada da Europa. Lá, ele percebeu que tinha um lugar de oração e algumas mulheres se dirigiam para lá. E ele estabeleceu um contato com essas pessoas, e uma delas se chamava Lídia, uma vendedora de púrpura, e ela se converte ao Senhor Jesus. Mas nesse âmbito também surge uma pessoa, uma jovem adivinhadora, que estava sempre anunciando para as pessoas por onde Paulo passava, e Silas estava com ele. Esses aí são filhos do Deus Altíssimo. Talvez o que Satanás queria através daquela jovem era que Paulo e Silas se envaidecessem. Mal chegamos aqui neste lugar e eles já sabem quem somos nós. Mas Paulo teve o discernimento e percebeu que aquilo não era de Deus, e era um espírito maligno de adivinhação que agia naquela mulher. E Paulo repreendeu esse espírito de adivinhação, e esta mulher foi liberta. Porém, ela trazia lucro para os seus patrocinadores. E ele então é preso por isso. A mulher liberta, Paulo e Silas presos. E eles foram parar no cárcere, e lá diz que à meia-noite eles, com os pés nos troncos e as costas manchadas ou marcadas pelos açoites, eles cantavam e louvavam o Senhor. E de repente um terremoto aconteceu naquele lugar, as cadeias se abriram, e se um prisioneiro escapasse, o carcereiro tinha que pagar com a sua própria vida, ele já ia se matar, quando Paulo diz: não faça isso. E Paulo anunciou-lhe Jesus, e ele recebeu Jesus como Salvador, levou Paulo para sua casa, curou as feridas, e Paulo batizou a casa daquele carcereiro e de toda a sua família. Interessante que a igreja de Filipos começou assim, com essa jovem que recebeu o espírito maligno, depois foi liberta, Lídia, aquelas mulheres de oração, e agora a casa do carcereiro. Pois bem, estávamos na segunda viagem missionária de Saulo, e ele passou aqui em Troade, foi a visão, e ele chegou até Neápolis e Filipos, a primeira cidade. Aqui tem alguns vestígios e algumas imagens das ruínas. Eu achei muito bonita esta imagem, um pouquinho mais distante, mas eu percebi que tem um rio lá naquele lugar. E lá possivelmente seja esse lugar onde as mulheres iam orar.
Paulo depois escreve esta carta à igreja, porque ele tinha que mostrar a sua gratidão, porque eles ajudaram quando Paulo estava na prisão. A propósito, essa carta foi escrita na prisão, da mesma forma como Timóteo e Efésios. E ele também queria registrar nessa carta, uma carta que tem uma marca muito legal, que é a alegria. Alegrai-vos no Senhor. Sim, outra vez digo, alegrai-vos. Então a alegria é um tema-chave desta carta. Nós seguimos adiante com a nossa série Discípulos Proféticos em um Mundo Caótico. Falamos na semana passada que esses discípulos vivem na expectativa, atentos aos sinais, alegres e confiantes, porque diz: quando esses sinais começarem a acontecer, erguei a vossa cabeça e exultar, porque a vossa redenção se aproxima. Então viver na expectativa, atentos aos sinais, alegres e confiantes e aguardando a redenção. Na terça da esperança nós temos tratado dessa temática, Cristo é a solução. E nesta última terça falamos de Cristo é a solução para os que vivem em trevas. Interessante que aqui nós anunciamos que Jesus é a luz do mundo, e a palavra de Deus diz: veio para que era seu, seus não receberam, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas quando Jesus, que é a luz do mundo, entra no coração de uma pessoa, essa pessoa passa também a ser uma luz. Na terça nós enfatizamos da importância de você ser transportado das trevas para a maravilhosa luz. Agora, como filhos da luz, como deve ser o comportamento, como deve ser a ação, como deve ser a nossa atitude. Por isso que hoje nós vamos trabalhar essa temática. Discípulos proféticos no mundo caótico brilham como luzes. Diga assim: brilham como luzes. O apóstolo Paulo declarou que vocês antes eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. E no texto lido também diz que vocês têm que resplandecer como luzeiros no mundo. A ideia de resplandecer é trazer a luz, é fazer brilhar, é espalhar a luz, é ser brilhante, ser resplandecente, tornar-se evidente, visível. Através da sua vida, através da sua atitude, através do seu comportamento, através do seu jeito de ser, você com ações e com palavras pode irradiar a luz do Senhor. E nesse texto que Paulo escreveu à igreja de Filipos, nós temos algumas direções do que é ser um discípulo de Jesus que brilha. E eu quero pensar com vocês. Em primeiro lugar, os discípulos proféticos no mundo caótico brilham como luzes quando andam na obediência. Diga comigo: andam na obediência. O texto aí, versículo 12, diz assim: pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Assim como obedecestes, como sempre. Essa expressão mostra que a obediência era percebida por Paulo na igreja de Filipos. A obediência era algo destacado, é notado naquela igreja. Na verdade, as pessoas percebem quando o seu filho é obediente. E as pessoas também notam e destacam aquele que é desobediente. A obediência tem uma característica muito importante, porque o conceito de obedecer, ele é amplo. Passa do ouvir, do escutar uma ordem, mas de sujeitar, internalizar, sujeitar e submeter. É prestar atenção, é de fato considerar o que está sendo dito, entender, perceber o sentido daquilo e assim colocar em prática. O sábio Salomão já dizia, numa forma muito gostosa: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. É um princípio a ser resgatado nas famílias. O princípio da obediência a ser resgatado na relação filhos e pais. O apóstolo Paulo também estimula como Salomão, dizendo: filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Mas ele esse contexto de obediência sai do âmbito da família e entra nas nossas relações, inclusive profissionais. Porque Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele diz o seguinte, 3:22: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas de singeleza de coração, temendo ao Senhor.
Normalmente a gente pensa que, olha, isso aqui é uma relação de escravo com o seu senhor. Mas eu queria que você contextualizasse essa afirmação de Paulo e essa orientação para a sua vida profissional. O seu chefe, o seu superior, aquele que supervisiona você, o seu gerente. E Paulo está dizendo assim: em todas essas coisas, em tudo obedeçam. E não apenas quando o chefe está perto, e não visando somente agradar o chefe, mas agradar ao Senhor, e fazer isso em singeleza de coração, temendo ao Senhor. A ideia aqui é simplicidade, sinceridade, honestidade, sem hipocrisia. Porque é engraçado, eu me recordo uma feita, eu tinha uma equipe no Centro de Processamento do Banco do Brasil, e tinha a parte de almoxarifado que era sob minha coordenação. E sempre ficava lá um estagiário trabalhando. E às vezes a gente chegava de supetão, de imprevisto, ele nem esperava, estava sentado, quando o chefe chega, ele levantava e fingia que estava trabalhando. Mais tarde demais. É disso que Paulo está dizendo: servos, obedecei em tudo os vossos chefes, fazendo não para homens, não à vista, mas fazendo com sinceridade. A obediência com certeza não é algo natural e fácil, porque por natureza nós somos rebeldes, nós queremos confrontar. Jesus, ele disse lá no Getsemane: Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então ele subjugou, e o autor aos Hebreus diz o seguinte, que o Senhor Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então a obediência tem que ser aprendida, e ela vem por umas situações que não são favoráveis normalmente para você aprender. Mas há importância na obediência, porque em todas as escrituras você vai perceber que a obediência sempre traz na sua companhia a bênção. É fácil isso. Você lembra quando o seu pai ou a sua mãe dizia: não é para fazer isso, e você desobedecia? Dava certo? Sim ou não? Eu nunca vi. Porque é um princípio. A obediência traz bênção. Quando a gente obedece, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não concorde, isso traz para a sua vida e para a minha vida bênção. Isto é importante na nossa relação com Deus. Há uma citação de Deus ao profeta Jeremias. Depois você pode ler essa história lá em Jeremias 35. Deus chama o profeta Jeremias e diz: vai à casa de Recabe, fala aos filhos de Recabe, e você traga-os ao templo, à casa do Senhor, e você vai pôr uma taça de vinho Chateau do Valier ou Morandé bem na frente deles, fresquinho, para que eles tomem. Por favor, filhos de Recabe, sirvam-se. E eles responderam assim: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Muitos anos antes, aqui são a descendência, os descendentes de Recabe, e eles guardaram aquela ordem do pai de não beber vinho. E agora há uma sedução: tome, e ele diz: não faremos, porque o nosso pai, e havia alguns anos que ele já tinha partido. E aí Deus questiona, fala para o povo, Jeremias, as palavras de Jonadab, o filho de Recabe, que ordenou seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às leis de seus pais. Agora Deus diz: a mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Então a obediência é percebida, a obediência é notada, e é algo a ser cultivado na sua casa, no seu âmbito profissional, porque os discípulos proféticos, eles brilham como luzes quando andam na obediência, quando trilham pela obediência. Em segundo lugar, eles brilham quando desenvolvem a salvação. Filipenses 2,12, o finalzinho desse versículo: desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Desenvolvimento é um tema tratado nas Escrituras Sagradas. O progresso é um tema tratado nas Escrituras Sagradas. E nós vemos isso aqui quando Paulo menciona
realize, desenvolva quer dizer execute, conquiste, produza mais. Não fique satisfeito com o pouco, progrida, algo que tem que ter empenho, dedicação e que dá trabalho. O desenvolvimento é estimulado por Paulo quando ele diz: no amor fraternal, nós vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, aprenda, progrida nas relações interpessoais. A Timóteo, ele diz: Timóteo, você tem um dom, e que esse dom seja manifesto, que o teu progresso nos dons seja manifesto, seja percebido. Queridos, é tão legal ver isso. Sabe aquelas pessoas que você encontra: nossa, como você cresceu, como você amadureceu, como você progrediu, como você desenvolveu. Porque o progresso, o desenvolvimento, o crescimento é uma orientação bíblica. Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e Salvador. Procurem progredir para a edificação da igreja. E ele diz: a vossa salvação. A salvação é o estado dos cristãos verdadeiros, aqueles que foram libertos, livres, e que trazem uma segurança da sua eternidade. E aqui a gente tem que pensar na salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. Quando falamos na teologia de salvação, nós estamos falando do passado, da justificação. Do presente, estamos tratando da salvação como santificação, que é o processo de santificar a sua vida hoje. E podemos falar do futuro, onde todas as coisas serão restauradas e a consumação acontecerá e você será glorificado. Então, justificação, santificação hoje, e lá no futuro você será glorificado e o seu corpo será transformado segundo o corpo de Cristo. Faça isso, Paulo diz, com temor e tremor. Paulo copiou de alguém isto. Paulo era um versado nas Escrituras Sagradas. E com certeza ele passou pelo Salmo 2, versículo 11, quando diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Davi também utilizou essas palavras no Salmo 55, quando ele diz: temor e tremor me sobrevém e o horror se apodera de mim. Foi daí que Paulo tirou: desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Nós temos medo de falar sobre isso, temos ter medo de Deus, não medo no sentido de assustado e assombrado com Deus, mas no sentido de respeito, no sentido de reverência, de um temor piedoso. É isso que Paulo está dizendo. Os grandes homens da Bíblia declararam um Deus grande e temível. Jacó, quando teve aquela visão da escada, ele disse: esse é um lugar de habitação do Deus grande e temível. Davi declara: o nosso Deus é grande e temível. Neemias, o grande líder, diz: o nosso Deus é grande e temível. E Daniel faz essa menção: o nosso Deus é grande e temível, quer dizer reverência. O discípulo que brilha teme a Deus. Esses dias eu comentava com alguém sobre o comportamento de algumas ovelhas, de algumas pessoas muito liberais. Aquela ideia que entre um crente e um crente não faz diferença. Que diferença faz? Parece que a vida mundana se instalou em algumas pessoas. E ele disse assim: pastor, é falta de temor. Porque se você tivesse respeito para com Deus, se você tivesse reverência para com Deus, se você soubesse quem Deus é, um Deus grande e temível, você cuidaria mais de como você age, de como você se comporta, de como você trata os seus negócios, de como você se porta numa festa, de como você lida com a vida. O discípulo profético no mundo caótico, ele brilha como luz quando ele permite, em terceiro lugar, Deus agir. Versículo 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Entenda que Deus é quem age, Ele que efetua. A palavra aqui é energiza, energel. Ele é eficaz, Ele atua, Ele opera, Ele trabalha. Paulo reconheceu isso, que Deus operou eficazmente em mim. Deus fez isso na minha vida. Paulo reconhece isso. Deus age em você. Há um profeta, Isaías, que ele diz na sua declaração: agindo Deus, vamos ler? Agindo Deus, quem impedirá? Está lá em Isaías 43, 13. Mas Ele age também em você segundo a sua boa vontade. Não é só segundo a sua vontade, porque segundo a vontade, o desejo, o que Deus quer, mas segundo a sua boa vontade.
Por isso que combina com o que Paulo diz em Romanos 12:2, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus age em você. Diga agora: Deus age em você segundo a sua boa vontade. Mas dentro da ideia de vontade de Deus agir, Ele age tanto no querer como no realizar. A ideia do querer é a sua motivação interior, suas aspirações, seus desejos, aquelas coisas mais íntimas. Deus age na nossa interioridade, mas Deus age na nossa realização. Deus age no nosso trabalho. Eu gosto muito de um texto de Provérbios que diz assim: confia ao Senhor o teu trabalho e os seus projetos serão estabelecidos. Ele não diz confia ao Senhor os projetos e o trabalho acontecerá. Ele diz confia ao Senhor o teu trabalho. Se você faz tudo para a glória de Deus, você vai experimentar depois esse retorno, porque Deus vai agir e abençoar o fruto das suas mãos. Por isso que Deus efetua no querer, age no realizar. Estava lendo um pouquinho sobre competência em administração, e eu aprendi há muitos anos atrás que qualquer pessoa precisa de tomar chá. E o chá é uma sigla para representar 3 palavras: conhecimento, habilidade e atitude. Agora, na competência 2.0, o chá virou chave, porque ele acrescentou, além da competência, da habilidade, da atitude, valores e entregativa. Gostei disso. Nós estávamos contratando uma empresa para trabalhar aqui, e o empreiteiro disse o seguinte: pastor, nós entregamos o serviço. Porque, me perdoe, muita gente da administração ou muita gente da área de construção civil hoje faz as suas combinações, acerta, mas não entregam o serviço. E não somente no campo da construção civil, mas também em muitas áreas. Quando você assumiu uma tarefa, quando você assumiu uma responsabilidade, você tem que entregar aquilo. E aí é importante na área da competência você ter conhecimento, habilidade, atitude, valores e entrega daquilo que você realiza. Por isso que Paulo diz que os discípulos, ou dentro da nossa compreensão nesse texto, os discípulos proféticos que brilham, eles permitem Deus agir, eles dão chance para Deus fazer algo na sua vida. Tem muita gente bloqueada, tem muita gente fechada, tem muita gente totalmente hermética e não permite que Deus trabalhe em seu interior. Em quarto lugar, os discípulos proféticos, num mundo caótico, brilham como luzes quando fazem tudo de boa vontade. O texto do versículo 14 diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Fazer, produzir, construir, modelar, protagonizar, agir, tudo. Sim, todas as coisas, todas as tarefas, as simples e as complexas, as braçais e as mentais, na cozinha, na oficina, no escritório, faça tudo. É uma amplitude a um combate à inércia e à inoperância. Se você tem percebido nas redes sociais, ou principalmente nas notícias, fala sobre emprego e desemprego. O que a gente tem ouvido nos últimos dias? Há uma falta muito grande de mão de obra qualificada. Quer ver? Procure pedreiros bons hoje. Procure eletricistas bons, encanadores, marceneiros, carpinteiros, mecânicos. Procurem. Eu escutava recentemente, nós estamos enfatizando muito a universidade, o academicismo, e aí a gente deixa todas essas áreas técnicas desguarnecidas. Há muitos anos atrás eu tive o privilégio de me formar em técnico em construção civil, isso me foi útil. Na época que cheguei em Dourados, em 87, eu ganhava mais na construção civil, fazendo desenhos e projetos, do que no banco. Então, por que é que eu estou desempregado? Não adianta você fazer um curso de administração, de direito, e você não vai ter um emprego dentro daquela área. Mas se você for um técnico qualificado, você tem emprego, você tem ganho. E hoje tem gente desta área ganhando muito mais do que pessoas formadas. Por isso, tudo, e faça sem murmurações nem contendas, sem resmungar, sem murmurar, sem reclamar, sem lamentar, sem queixar.
aquilo que a gente diz em baixo, puxa vida, que negócio chato eu tenho que fazer, você fala baixinho, é isso que ele está reclamando aqui, sem confabular secretamente e sem mostrar o seu descontentamento. Ele fala, faça tudo, sem murmuração e sem contenda. E a palavra contenda é uma palavra interessante na língua grega, que é dialogismo, diálogo. Mas é uma conversa com você mesmo para pensar o que é que eu vou mostrar para aquela pessoa, como é que eu vou confrontar, como que eu vou combater para discordar daquela pessoa. E é esta palavra que Paulo diz. Todas as coisas, por isso que Paulo ratifica isso várias vezes. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Outra tradução, outro texto diz, Colossenses, tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para o chefe, não para homens, cientes de que vocês vão receber do Senhor a recompensa. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Por isso, meu querido, se você quiser brilhar aí fora, e aqui eu não estou te falando que você tem que pregar o Evangelho, através da sua vida, da sua conduta, de alguém que faz tudo com boa vontade, você está brilhando e manifestando a graça, a glória, a majestade do Senhor, na construção do tempo, na construção do planeta, das galáxias, na criação de todas as coisas. Depois do final do dia, viu Deus que tudo era bom, tudo que era agradável. Os discípulos proféticos do mundo caótico brilham porque eles andam pela obediência, brilham porque eles desenvolvem a salvação, brilham porque permitem Deus agir, e brilham porque fazem tudo de boa vontade. Mas eles brilham quando agem como filhos de Deus. Versículo 15, para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e pervertida, na qual você resplandece como luzeiro. O nosso programa de crescimento e aperfeiçoamento, quando a gente vai receber os membros, o pastor Alessandro está aqui, ele que cuida dessa área. Uma das primeiras perguntas, na primeira aula, a pergunta que a gente faz logo no início da aula: todos são filhos de Deus? E a partir da resposta das pessoas é que nós vamos entender o que vamos falar. E eu pergunto aqui hoje à noite, você, todos são filhos de Deus, sim ou não? Melhorou, de manhã tinha alguns que falavam sim, e alguns aqui também falaram sim. Mas conforme o texto bíblico de João 1,12 diz, todos quantos receberam a Jesus, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Filhos de Deus são aqueles que nasceram em Cristo Jesus. Por isso que Jesus diz, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. E o próprio Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Então você pode discernir se você de fato é um filho de Deus, se você no seu íntimo percebe o Espírito Santo trabalhando no seu coração, se você tem uma postura de pacificador e também se você pratica a justiça, porque a Bíblia diz que todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que ama seu irmão. Então é filho de Deus, procede de Deus, aquele que pratica a justiça e aquele que ama seu irmão. Filhos de Deus. E os filhos de Deus têm que se comportar de 3 formas, conforme Paulo diz. Repita comigo: irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Há um prefixo que, colocado em algumas palavras, ele traz o aspecto negativo. Por exemplo, político, apolítico. Esse a contraria. E Paulo utiliza 3 palavras aqui na língua grega com esse prefixo a, falando o contrário. Então a primeira palavra é menphos, que significa acusar, repreender. Ele diz, os filhos de Deus, eles têm que ser amentos, que significa não tem o que acusar nele, não tem o que repreender nele, não tem culpa, não tem censura, não tem falta ou defeito. A segunda palavra aqui para sinceros é keral, e significa misturar, combinar. E Paulo usa akeral ou akeraios, que significa não misturado, puro de mente, sem maldade, livre de malícia, inocente, simples. E a nossa tradução diz sincero. E a terceira palavra, quando ele menciona inculpáveis,
é a palavra momaomai. E essa palavra significa envergonhar, achar falta, escarnecer. E no texto bíblico vem o a antes e fica amometos, o que não pode ser censurado, inocente e culpáveis. Então o Filho de Deus, ele tem que viver neste mundo de forma irrepreensível, sincera e inculpável. Porque ele está situado na coordenada de uma geração corrupta e pervertida. São essas palavras que Paulo utiliza aqui. Pervertida, deformada, torta, perversa, mal, injusta, grosseira e rebelde. Corrupta, torcida, desencaminhada, desviada, que conspira contra os propósitos de Deus. E você não precisa de muito esforço para perceber que a geração em que você está inserido é uma geração corrupta e pervertida. Às vezes eu fico ouvindo agora essas propagandas políticas e vendo as pessoas falarem. É muito engraçado. E quando a gente vê esses debates políticos, a gente vê como uma geração está pervertida e corrupta. Quando você anda nas ruas da cidade e vê onde os maiores movimentos existem, você vai perceber como nós temos uma geração pervertida e corrupta. Quando você vê igrejas vazias, você começa a perceber como nós temos uma população, uma geração corrupta e pervertida. A Bíblia diz que em Atos que Davi marcou a sua geração. O discípulo profético, ele vive como luz, fazendo diferença na sociedade. Inclusive é um requisito para alguém que quer ser líder da igreja. A Bíblia diz lá, tenha bom testemunho dos de fora. O que as pessoas no comércio, o que as pessoas na rua, o que seus vizinhos de casa, vizinhos de condomínio dizem sobre você. Porque o discípulo profético tem que marcar a geração e tem que trazer um gosto diferente, porque ele brilha como luz. E Deus quer que seus filhos sejam exemplos, referenciais e modelos. Penúltima coisa, o discípulo profético brilha como luz quando ele preserva a palavra da vida. Versículo 16, preservando a palavra da vida. Este livro é conhecido como Palavra do Senhor, Palavra de Deus, Palavra de Cristo, Palavra da fé, palavra da verdade, palavra da promessa, palavra da salvação, palavra do reino, palavra da sua graça, palavra da vida. A organização Palavra da Vida, ela tem a sua sede no Brasil, em São Paulo. E lá em Atibaia, você vai encontrar o acampamento, você vai encontrar a estância Palavra da Vida e você vai encontrar o seminário. Jovem, deixa de conversar no culto. Nós, no Palavra da Vida, participávamos do acampamento, da estância que é para a família e do seminário. E o versículo moto da organização Palavra da Vida é justamente esse texto. A palavra da vida tem que ser preservada. A palavra de Deus, ela tem algumas figuras que diz o martelo, a água, o pão, também o espelho, o leite, a espada e lâmpada. Essa é a palavra, e o discípulo profético, ele pauta a sua vida pela palavra da vida. Ele tem que viver mergulhado na palavra da vida. E hoje você tem N opções. Você tem o áudio, você tem a Bíblia impressa, você tem a Bíblia virtual. Então é indesculpável você dizer, eu não tenho condições de ter um tempo com a palavra. Faça um levantamento de quanto tempo você gosta no WhatsApp. E veja quanto tempo você gasta com as Escrituras Sagradas. E você quer ser um homem sábio, uma mulher sábia, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa cheia da presença de Deus. Isso só vai acontecer com um discípulo profético que brilha como luz, porque a sua vida é pautada pela palavra. Lâmpada para os meus pés, guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso, alguns querem banalizar, descaracterizar este livro, afirmando que a Bíblia contém a palavra de Deus, e não é a palavra de Deus. Isso aqui está corrente nos seminários. Esse livro aqui, ele contém a palavra de Deus, ele não é a palavra de Deus. Nós da teologia reformada entendemos que esse livro é a palavra de Deus. Outras coisas que banalizam a palavra, a tradição, valendo muito mais do que a revelação. Outra coisa, as experiências pessoais, porque muitos púlpitos
são utilizados para compartilhar as experiências pessoais e não para pregar a palavra do Senhor. Mas a palavra que dá vida é esta palavra, que é lâmpada, que é luz, que é espada, que penetra ao mais profundo da alma. Cuidado com as vãs filosofias, com as más interpretações. Tem uma pessoa muito famosa na rede social, com um monte de seguidores, e ele age como um pregador, como um pastor, mas tem muitas aberrações. Veja se prega a palavra, crive tudo. Há muitos anos atrás, eu escutei o reverendo Russell Shedd, já falecido. Ele era um versado também no Velho e no Novo Testamento, no hebraico e no grego. E pessoalmente, uma vez escutando, ele disse assim para todas aquelas pessoas compostas de as pessoas líderes e pastores das igrejas. Ele dizia que todo domingo pela manhã, lá em São Paulo, ele ia para umas igrejas, para as igrejas da periferia, para ouvir o que é que aqueles pregadores estavam pregando, para ver se estavam pregando a palavra. É interessante esse homem, no nível de doutor que ele é, ir numa igreja das mais simples e ouvir o que é que aquelas pessoas estão dizendo sobre a palavra. Os discípulos proféticos, eles guardam, brilham porque eles guardam a palavra. Em último lugar, os discípulos proféticos brilham quando se preparam para o dia de Cristo. Aqui nós voltamos quase que na mensagem do domingo passado, aquela expectativa pelo dia do Senhor. E eles aguardam isso com ansiedade. O versículo 16 diz: para que no dia de Cristo, Paulo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Haverá um dia de acerto de contas, o dia de Cristo, o dia da justiça, o dia da vingança. Assim é descrito esse dia, o dia do Senhor, grande e terrível dia, grande e glorioso dia, grande dia da ira, grande dia do Deus Todo-Poderoso, o dia da volta, do juízo, da implantação do reino e da restauração de todas as coisas. Líderes de todo o mundo foram para a Inglaterra para mostrar a solidariedade ao rei Charles III, em virtude do falecimento da sua mãe Elizabeth II. E você percebe que a pompa da realeza, você percebe o glamour daquilo e a forma como o mundo inteiro ainda lida com a realeza, dá umas pistas para você de como nós vamos tratar com Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todos irão diante dele se dobrar, todos os joelhos se dobrarão diante desse Rei. Cristo é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador e Senhor. E Paulo diz assim: não pode, eu não posso correr em vão, eu não posso falhar, eu não posso esforçar inutilmente. A palavra correr em vão significa aquela pessoa com pressa, é uma linguagem de corredores mesmo, de maratonas, e se esforçam, tentam duramente, gastam as suas energias. Inclusive a palavra aqui é treco, e aí você pode olhar para trekking. O trekking é uma modalidade de caminhada mais ou menos intensa e penosa, por montanhas altas e de difícil acesso, feito com objetivo desportivo de lazer. Então ele diz: eu não posso entrar nesta corrida e depois chegar lá, não valeu a pena, você não andou segundo as normas, você está desqualificado, e você se esforçou inutilmente, em vão, à toa, fracassadamente. Paulo diz: para o dia de Cristo, o discípulo de Jesus tem que aguardar, para não chegar lá e ter feito tudo o que ele fez na vida pseudo-cristã, à toa. Jesus, ele diz isso de uma forma muito severa, quando ele vai dizer para aqueles que são à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, e para a esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ele falou: mas eu fui um grande pregador, eu falei muito do seu nome, eu ia à igreja, eu dizimava, eu participava de célula, E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Dentro da própria igreja, muita gente corre o risco de fazer com objetivos escusos, e se depois Deus for depurar, é pura palha. Você pode ter dons maravilhosos, mas dependendo da motivação do seu coração, isso pode ser pura palha. Por isso, aguarde o dia de Cristo com muito temor, e que você chegue no final da sua história e não tenha corrido em vão e nem de forma inútil.
O que a gente quis dizer nesta noite para você? Os discípulos proféticos, eles brilham como luzes da sua vida. Tem sido irradiada a luz no seu ambiente de estudo, universidade, escritório, hospital, escritório, vizinhança, condomínio. Como tem andado você no aspecto da obediência? Você é alguém que pauta sua vida na obediência desta palavra da vida? Há quanto tempo você é convertido? O que progrediu em você? O que desenvolveu em você? O que na sua salvação você percebe olhando para trás, o seu crescimento, a sua ascensão? Deus tem tido liberdade em agir na sua vida, no seu coração? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E você se comporta como verdadeiro filho de Deus, cuja luz está no seu coração. Nós vamos ouvir uma canção, é do grupo Novo Tom, Brilhar por Ti. Esta canção, ela afirma: Senhor, eu quero brilhar por Ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faça com que mesmo sem palavras, que eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar por onde eu for. Depois no final...